Eu sou Adriana Franco, especialista em sono infantil. Eu ajudo mamães a fazerem seus bebês dormirem de 8 a 12 horas seguidas, sem precisar deixar chorando sozinho. E hoje nós vamos falar sobre 5 mitos sobre o sono dos bebês. São mitos bem... que a gente escuta muito, sabe? Assim, às vezes vem dica da vovó, né? A gente escuta, às vezes, as tias dando pitaco, às vezes mesmo em roda de mães mesmo, da nossa idade mesmo, da nossa própria geração. Às vezes a gente escuta esses mitos. E aqui vou trazer, então, quais são os mitos, por que eles são mitos, para que vocês entendam e fujam, né, dessas ciladas, vamos dizer assim, que teoricamente são faladas, né, no intuito de ajudarem o sono do seu bebê, mas que tem umas que simplesmente não ajudam, mas tem umas que até pioram, que podem até piorar a situação. E eu vou começar com um mito super, hiper comum e que é na verdade desses que eu falei que até piora a situação do sono do seu bebê. Que é muito comum quando a gente vê uma mamãe que tá com um bebê que tá tendo muitos despertares à noite, às vezes a vovó, às vezes até a avó da mãe, né, que é a bisavó do bebê, pode falar assim, não, deixa ele bastante acordado durante o dia, não deixa ele dormir muito durante o dia não, para ele, né, ficar com o sono mais pesado e dormir melhor à noite. Quem me segue aqui sabe, e eu falo muito a seguinte frase: bebê cansado dorme mal, bebê exausto dorme pior ainda. E os bebês têm uma necessidade grande de sono e uma necessidade grande de sono durante o dia também. Claro que isso vai variar de idade, de bebê para bebê também, mesmo dentro do mesmo, né, da mesma margem de idade ali. Mas em geral os bebês precisam descansar bastante durante o dia, tirar sonecas durante o dia. Ei, bem família, precisam descansar, precisam tirar sonecas reparadoras durante o dia para que consigam inclusive ter um sono noturno melhor, com menos despertares, mais tranquilo, tá? E por quê? Vou explicar qual é a lógica disso, tá? Existem 2 hormônios existem outros, mas esses são os 2 principais, né? Que vão atuar nessa questão do sono e da vigília. Vigília é o estar acordado, né? Que são a melatonina e o cortisol. A melatonina é um hormônio que nos ajuda com a sonolência, que nos ajuda a adormecer, a manter uma boa qualidade de sono, e ele prioritariamente ele é produzido, né, mais à noite, quando a luz do sol vai embora, enfim, produzido à noite, vai nos ajudar a adormecer. E o cortisol é o hormônio do alerta, do estresse, do estar acordado. E quando o cortisol entra, a gente tem níveis, né, de cortisol, né, gente? Mas quando o bebê fica muito cansado, ou seja, quando ele fica mais tempo acordado do que ele deveria para a idade dele ou para a necessidade individual dele, o bebê aumenta, ele tem um pico ali de cortisol. É quase como se fosse uma defesa do corpo, né? No sentido assim, eu tô ficando cansado, não tô prestando atenção, mas como uma defesa, imagina que você tá numa selva, né? Eu preciso ficar alerta para me defender, digamos assim, né? Então o cortisol sobe. E aí essa criança, esse bebê, ele vai ficar, claro, ele vai ficar mais, vai aparentar para nós, né? Vai aparentar mais alerta, mais acordado, às vezes fica até mais agitado, rindo muito até, agitando os bracinhos, enfim, e vai ter muita dificuldade para adormecer, porque essa é a função do cortisol. Então, a gente não deve deixar o bebê muito tempo acordado durante o dia, e aí, claro, vai variar, como eu disse, da idade do bebê e tudo, para que ele não tenha esse pico de cortisol que vai dificultar, por exemplo, que ele tire inclusive a soneca, né? E se ele não consegue tirar a soneca,
aquele cansaço vai acumulando. Aí o cortisol sobe mais, aí fica mais difícil ainda tirar a próxima soneca. E por aí vai acumulando, pode inclusive culminar ali no que a gente chama de efeito vulcânico ali no final do dia, né? Quando o bebê chora, muito bravo, muito nervoso, às vezes, entre aspas, sem explicação, aparentemente, a gente às vezes não entende, né? O que é aquela explosão de nervosismo, de choro e tudo. E às vezes demora para pegar no sono ali, do sono noturno mesmo, né? Às vezes você começa a rotina para ele dormir e ele leva ali 1 hora e meia para conseguir dormir. Então, não façam isso de deixar bebê mais tempo acordado. Não façam isso de deixar o bebê mais tempo acordado achando que ele vai dormir melhor, que ele vai ficar mais cansado e que assim ele vai dormir melhor. Inclusive, pouco antes. Tem gente que às vezes assim até coloca o bebê para dormir a soneca, mas deixa ele muito tempo acordado antes de dormir o sono noturno, né? Então assim, o espaço entre a última soneca e a hora de dormir o sono noturno fica muito grande. É o que a gente chama da janela de sono, né? Que é o tempo que o bebê fica acordado entre uma soneca e outra. Então esse espaço fica muito grande e aí o cortisol sobe justamente antes dele ir dormir à noite, né? E esse cortisol fica ali no corpinho dele. Então pode fazer ele demorar a adormecer, pode fazer também ele ter despertares ali logo naquela primeira fase da noite. Às vezes faz o bebê ter um despertar e ficar muito tempo acordado. De noite, sabe? Sem conseguir voltar a dormir, mesmo a gente ninando, enfim, fica aquela dificuldade. Tudo isso tem relação com essa questão dos hormônios. E o cortisol, também é uma coisa interessante a ser falada aqui, né? Que o cortisol, ele inibe a ação da melatonina. Então, mesmo que o corpinho ali tenha produzido a melatonina durante a noite, se tiver com cortisol alto, o cortisol vai atuar e ele vai, como dizer assim, não é que ele vai prevalecer, mas ele vai prejudicar a ação da melatonina, sabe? E isso vai prejudicar bastante o sono. Crianças, por exemplo, vocês podem reparar de que o filho de vocês fica muito cansado durante o dia, dorme pouco durante o dia, às vezes tem um sono mais agitado, que eles mexem mais, sabe? Fica mexendo, parece até que o corpinho tá doendo, corpinho incomodado. Isso é uma das possibilidades, é uma das consequências aí também desse super cansaço ao longo do dia. Então, esse é um mito, eu diria que esse é um super mito, sabe? De deixa mais acordado. Inclusive, assim, às vezes quando a criança tá demorando muito a adormecer no sono noturno, né? A pessoa fala assim, eu começo o ritual 7h30, mas ele dorme só 9. Aí a pessoa fala assim, não, eu já sei, eu vou deixar ele mais cansado ainda. Aí piora, demora mais ainda. Não é assim que funciona. Para o bebê conseguir adormecer tranquilamente, manter um sono de qualidade, ele precisa estar descansado, para essas questões hormonais não atrapalharem o sono. Se a soneca for curta, porém reparadora, por exemplo, se o bebê dormiu uma soneca curta, mas ele acordou bem, acordou feliz, acordou, né? Se sentir que ele descansou, aí, ok, já pode ter ajudado, mesmo ela sendo curta, pode ter ajudado. Agora, se ele acordou da soneca curta, mas ainda você sentiu que ele acordou cansado, ainda acordou nervoso, às vezes acordou até por causa de um barulho, né? Se foi interrompido, vamos dizer assim, um soninho, aí pode não ter adiantado, né? E aí o cortisol pode subir também, tá? E agora, a gente vai para o segundo mito. Vamos para o segundo mito, que eu quero saber quem aí já ou recebeu essa dica, vamos chamar de dica, né? Ou já pensou em fazer isso, ou já até fez. Que é colocar cereal, tipo mucilon, farinha láctea, Neston, essas coisas, na mamadeira da noite para o bebê dormir melhor. Alguém aí já ouviu isso? Alguém já recebeu aí essa dica, né, para melhorar o sono do bebê? Ela é bastante comum também. E é um mito. E eu vou explicar para vocês por que é um mito, tá? É o seguinte, claro que temos idades variadas de bebês, né? Tem bebê já lá com 1 ano, temos bebês
ali, né, às vezes 3 meses, 4 meses, que ainda estão, inclusive, na fase ainda do aleitamento materno exclusivo, ou até não o aleitamento materno, mas às vezes só mamadeira, né, só leite, mas existem também as crianças que já estão comendo sólidos, né, e que aí é uma outra história também. Mas é o seguinte, gente, independente da idade, quando tá ali no aleitamento exclusivo, seja com peito, né, aleitamento materno ou até fórmula mesmo, a criança não precisa de outro alimento, tá? O leite materno, então, é tudo que ela precisa nessa fase. Não tem que colocar cereal e o cereal não vai ajudar. E eu vou explicar por quê. Da mesma forma, crianças que estão mais velhas, ainda que o cereal já possa ser inserido na alimentação, o intuito, quando eu explicar para vocês, vocês vão ver que não faz sentido mesmo, mas assim, colocar o cereal ali pode não adiantar nada, tá? E vou explicar agora então por quê. Quando a criança tem muitos despertares, ou tem despertares, ainda que você não ache que sejam muitos, né? Quando a criança tem despertares à noite, a gente tem que entender o porquê dos despertares, né? Como eu disse aqui já outras vezes, na grande maioria das vezes, esses despertares são ou por conta de uma associação negativa de sono, ou por conta do super cansaço, ou uma mistura desses dois, ou alguma questão também que pode ser emocional, de insegurança, passando por alguma fase, né, difícil, mesmo que seja assim, adaptação na escolinha, pode trazer alguns despertares. Mas em geral, quando a mãe tá com problema com o sono do bebê, que já é uma coisa assim, já tá se arrastando já por meses e tudo mais, não são essas questões pontuais, né? Mas ainda assim, podem estar vivendo questões emocionais difíceis na casa há muito tempo e isso pode influenciar também, tá? Mas em geral, não. E acontece também do bebê que tem fome, né? Bebês que acordam por fome, geralmente bebês mais novinhos, né? Bebês mais novinhos acordam por fome e precisam mamar, fato, ok? E existem também os bebês que acordam por fome porque, por um motivo ou outro, pode estar acontecendo que a mamãe não esteja tendo leite suficiente, ou que até a própria o bebê não esteja mamando bem por algum outro motivo, pega errada e coisas que a gente consegue ajustar, né? Às vezes até uma consultoria amamentação consegue orientar, tanto para aumentar a produção de leite, quanto para melhorar a pega e tudo isso. Mas, quando alguém fala para colocar o cereal na mamadeira, o que ela está querendo resolver? Né? A lógica desse mito o bebê vai se alimentar melhor, porque aquele cereal vai pesar ali no estômago, ele não vai ter fome ele vai ficar saciado por mais tempo durante a noite. Acontece, gente, que é o seguinte, na maioria das vezes, não é por fome que os bebês estão acordando. Ainda que ele acorde e mame para voltar a dormir, não é por causa de fome. Na grande maioria das vezes, aquele bebê aprendeu a adormecer com o ato, por exemplo, de sugar, né? De relaxar ali através do ato de sucção, seja no peito da mamãe, ou seja até na própria mamadeira, né? Ou às vezes ninar, às vezes você precisa ninar o seu bebê à noite para ele voltar a dormir. E é essa a questão. Então, quando você coloca o cereal na mamadeira, não adianta. Por quê? Vou explicar aqui. Os bebês, assim como nós adultos, o sono, né, é composto por ciclos de sono. Então, a gente não fecha o olho e simplesmente abre o olho de manhã. São vários ciclos de sono ao longo da noite. Entre um ciclo de sono e outro, todos nós experimentamos breves despertares, só que a gente não lembra, porque a gente emenda um ciclo no outro e não lembra mais. E a cada 2 ou 3 ciclos, a gente tem uns despertares um pouco mais relevantes. E é aí que entra essa história. Quando o bebê só sabe adormecer, ou mamando ali o peito da mamãe, ou sendo ninado, ou com chupeta, ou no balanço do carrinho, ou na rede, quando ele tem esses breves despertares entre um ciclo de sono e outro, ele precisa
dessa... Peraí, deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Opa! Pronto. Opa! Quando o bebê, então quando ele tem esses breves despertares, ele precisa justamente do que ele usa para adormecer para voltar a dormir, entre um ciclo de sono e outro, né? Vocês podem reparar, lá, aqui, a Cacau acabou de falar, minha filha é assim, só dorme no peito, ela nem mama, mas fica com o peito na boca. Exatamente, que é o que a gente chama de, às vezes, ficar chupetando, né? Porque quando o bebê tá mamando, ele suga mesmo, a gente vê aqui, isso aqui mexe, ó, e a gente vê ele engolindo o leite, a gente consegue perceber a diferença. Eles sugam com mais força. Depois eles começam a meio que chupetar, né? Que é só aquele movimento da boca, não tem a deglutição aqui. Eles ficam ali usando o mamar da mamãe de chupeta, né? E por quê? Porque esse ato de sugar, ele relaxa o bebê e ele pode ajudar a adormecer. Porém, ele não é benéfico porque o bebê depende disso para voltar a adormecer sempre. A cada ciclo de sono que ele tem um despertar mais relevante, ele vai precisar disso para voltar a dormir. E isso é extremamente cansativo para a mamãe, né? Que toda vez tem que ir lá também ajudar. E é cansativo para o bebê também. A partir do momento que o bebê começa a aprender a se ninar sozinho, ele começa a aprender a emendar um ciclo de sono no outro, e aí o sono dele melhora, assim, muito bem, tá? É o que a gente chama de fazer a retirada dessas associações negativas. Associações negativas são essas, por exemplo, o mamar no peito, o ninar, a chupeta, às vezes a mamadeira. Isso é o que a gente chama de associação negativa de sono, tá? Quando o bebê depende de algo que ele não consegue resolver sozinho para dormir. Então, se o seu bebê precisa sugar o seu peito quando ele desperta entre um ciclo de sono e outro, quando você colocou o cereal na mamadeira dele, você não ajudou ele em nada, né? Você não ajudou ele com relação ao fator que causa os despertares, né? Assim como se o seu bebê não está descansando bem durante o dia, está tendo níveis muito altos de cortisol durante o dia em função do super cansaço, e isso está prejudicando também o sono noturno, está prejudicando o sono dele, você colocar o cereal na mamadeira antes dele dormir também não vai ajudar ele nisso, porque o fator é outro, né? Agora, vamos lá, às vezes uma criança, não é nem um bebê, mas uma criança que se alimenta muito mal durante o dia, não ingere a quantidade necessária de calorias durante o dia, recusa comida, nararararará, não mama mamadeira direito, e aí ela tem uma alimentação muito ruim, né? E aí se ela conseguir tomar essa mamadeira com cereal, aí, se o caso dela era um caso de ela desperta realmente porque ela fica com fome à noite, isso é bem difícil, quando é criança, né? Bebê ainda acontece, bebê novinho acontece, mas criança mal não, é muito difícil. Se ela acorda por isso, aí sim vai funcionar. Mas são tão poucos casos que, né, assim, não adianta. Em geral, é um mito. Não adianta colocar o cereal no leitinho da criança à noite, tá? Isso não vai ajudar ela a dormir melhor se o fator que esteja causando as dificuldades no soninho dela não esteja relacionado a isso, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, Tassiana. Minha filha, 1 ano e meio, 18 meses, adormece sozinha, mas acorda e só dorme mamando. Já tentei retirar essa mamadeira, mas ela joga o corpo para trás e só dorme se mamar. Tassiana, vira um hábito mesmo, assim, eles acabam, não é por fome, mas ele não é ela, né? Ela já acordou ali, ela já se acostumou a acordar e precisar daquela mamadeira
para voltar a dormir. Então, é fazer uma retirada mesmo. A mamadeira ainda tem a, entre aspas, vantagem da gente poder tirar gradualmente na questão da quantidade, né? Vai diminuindo na quantidade. Mas em algum momento chega uma hora que a gente não vai dar mais, mesmo que seja pouco, né? Não vai dar mais a mamadeira. E aí é um pouco difícil, porque no início eles ficam bravos porque eles não entendem porquê, né? Daquilo. Eles precisam aprender a voltar a dormir aquilo ou entender que aquilo não vai ser entregue mais para eles. No caso de crianças com bebês, né, com 18 meses, eles já têm uma compreensão da linguagem muito maior, né? Já entendem praticamente tudo que a gente fala. Então, conversar antes também ajuda muito. Explicar, contar historinha, ajuda da parte do dia, falar assim, olha, agora vai ser assim, assim, assado e tudo, e isso ajuda bastante, porque a gente tem esse benefício da linguagem. Agora, vamos para o terceiro mito. O terceiro mito é preciso colocar os bebês para tirar as sonecas no claro. Isso é um mito. Na verdade, eu até poderia dizer que é uma meia-verdade, tá? Por quê? Por que é uma meia-verdade? Essa questão de colocar os bebês para dormir a soneca no claro, ela existe, porém só para bebês até 3 meses de idade. 2 meses e meio para 3 meses ali. Por quê? Lembra que eu falei que existe um hormônio, que é a melatonina, que ajuda a regular o que é dia, o que é noite, né? Porque é o hormônio do sono, né? Gente, a ponta do meu nariz está coçando. Isso deve significar alguma coisa, né? Espero que seja dinheiro, saúde, coisas boas. Que eu tô assim, toda hora coçando o nariz. Bom, mas vamos lá. Então, a melatonina, a função da melatonina é favorecer o sono, tá? E também ajuda a regular o que é dia e o que é noite. Por quê? A melatonina, ela sobe quando a luz do sol vai embora, indicando que é noite, que é a hora da gente dormir. E quando o sol vai nascer, a gente vai diminuir a produção de melatonina, e aí o corpo passa a entender que é dia, que é hora de ficar acordado, que é hora de, né, viver. Só que os bebês só começam a produzir melatonina a partir dos 3 meses. Antes disso, eles não produzem a melatonina. Então, a gente usa isso de colocar o bebê para dormir no claro, para ele saber o que é dia e ele saber o que é noite, porque ele ainda não tem essa ajuda do próprio corpo, da melatonina, que vai regular isso para ele. Então, isso faz sentido para bebês mais novinhos ali até 3 meses, por este motivo. A partir dos 3 meses, os bebês já começam a produzir a própria melatonina. E aí o corpo deles já sabe o que é dia e o que é noite. E é muito mais fácil a gente adormecer, tanto bebês quanto adultos, né? Numa penumbra, num lugar mais escurinho, mais fresquinho, silencioso, né? Então a gente tem que ajudá-los, a gente favorece o sono das crianças se a gente proporciona um ambiente com condições mais favoráveis para o sono. Então as pessoas confundem muito isso, elas colocam o bebê para dormir no claro em todas as idades, sabe? Em todas as idades, e não precisa disso. Às vezes a criança já está tendo dificuldade com a soneca, então a gente tem que ajudar ela em todas as formas. Então, um ambiente de penumbra, fresquinho, se tiver muito calor atrapalha, né? Sem muito barulho. Se tiver barulho lá fora, ou irmão gritando, fazendo bagunça, a gente liga o ruído branco, né? Dentro do quarto, para poder abafar os ruídos externos e ajudar as crianças a terem sonecas melhores, tá? Esse é o terceiro mito. E agora é um mito. Vocês vão ficar meio chocadas, eu acho, quando eu falar. Vocês vão falar, mas como assim, Adriana? Você acabou de falar diferente. E não é, vocês vão ver. Tem um mito que é o seguinte. Você não pode ninar o bebê no ritual do sono para ele dormir. Isso também é um mito. E eu vou explicar o porquê. O ninar, gente, ele pode sim ser usado para relaxar. Deixa eu só responder a Débora. Débora, ruído branco é aquele barulhinho assim, ó. Sabe?
Existem aparelhos próprios que fazem ruído branco. Você pode baixar do YouTube também o barulhinho do ruído branco. Até se você colocar um rádio desintonizado, assim, com ruído branco, e esse barulhinho, ele favorece o sono do bebê porque ele impede que os ruídos externos atrapalhem o sono, e para bebês mais novinhos ele ainda remete também ao barulho do útero, sabe? Então é muito bom se você está em um lugar que tem barulho, se a sua casa é barulhenta, se tem irmão mais velho, o ruído branco ajuda muito. E também quando você vai levar o bebê, às vezes você está num churrasco, numa festa, num almoço da família, e aí você pode colocar às vezes até o celular mesmo com ruído branco dentro do carrinho para o bebê dormir, isso ajuda bastante, tá? É diferente, o som do útero é um pouco diferente, mas eles são similares, assim, tá? Então a gente usa muito isso. Voltando à questão do ninar. Então, a gente usa o ninar de que forma? A criança tá lá brincando, às vezes brincando, ou até quando é bebezinho, tá ali fazendo atividade, tá acordadinho. A gente vai levar pra soneca. Vocês concordam comigo que existe uma transição, né, entre o momento de estou acordadinho e vou começar a relaxar e me preparar para dormir. Nesse momento, a gente pode dar uma ninadinha, uma cantadinha para a criança ir relaxando, aquele corpinho vai ficando molinho. Só que a gente não pode ninar até ele dormir, até ele adormecer, né? Porque senão ele vai ficar acostumado com aquilo, vai virar uma associação negativa de sono e, como eu expliquei, entre um ciclo de sono e outro, ele vai precisar do ninar para adormecer. Mas você usar o ninar para a criança relaxar, ficar, né, mais calminha, e depois você coloca ela lá no bercinho para ela se ninar sozinha, isso sim, isso pode ser feito, tá? Lembrando que se a criança já tem uma associação negativa de sono com o ninar, não vai ser tão fácil assim, né? Ninar ela sonolenta, porque quando eu falo parece que é simples, né? Nina ela, coloca ela no bercinho, na hora que eu coloco ele chora, eu sei. Mas é porque quando você tá fazendo desde o início, seu bebê lá bem novinho, você pode fazer dessa forma que ele vai acostumando gradualmente, tá? Agora, depois que já se tornou uma associação negativa de sono, fica um pouco mais difícil, dá pra fazer e tudo, né? Temos várias técnicas, mas não é tão fácil assim como eu disse, né? Eu sei que vocês passam essa dificuldade, então já tô explicando aqui de antemão, né? Que não é que mas ela não sabe como é que é aqui em casa. Eu sei sim exatamente como é que é aí na sua casa. Coloca, às vezes dormiu, coloca no berço, acorda, ou se não, nina, mas antes de colocar, coloca lá e aí, né, na memória começa a chorar, fica bravo, às vezes até só da pessoa parar, mas com ele no colo ainda acha ruim. Então, tudo isso eu sei, acontece mesmo, é a consequência da associação negativa de sono. Então, eu queria só dizer isso porque as pessoas às vezes acham assim, ai, nossa, mas, nossa, porque às vezes, né, em consultoria de sono fala, não pode ninar, não pode isso, e ninar é tão gostoso, o colinho é tão gostoso. É verdade, entendeu? Só que, é verdade, eu também concordo, colinho é gostoso, pode dar colinho, pode dar uma ninadinha, mas tentem, se você tá com o seu bebê bem novinho aí, tentem não fazer isso até ele dormir, tá? Tenta começar a acostumar ele a adormecer sozinho ali no berço. Fabi, aqui, ó. Às vezes eu faço isso e só dá certo durante o dia. À noite, nos vários despertares, não dá certo. Gente, a chave da questão toda são 3 palavras: paciência, persistência e consistência, tá? Porque, como eu falo, ensinar uma nova habilidade que para eles é difícil, que eles não sabem, eles estão querendo dormir e não conseguem porque não sabem dessa forma, então eles ficam bravos, eles choram, mas é como qualquer outro aprendizado, assim, a gente tem que repetir várias vezes até a gente conseguir. Aí a gente consegue uma vez, depois não consegue várias, depois a gente consegue 2 vezes e por aí vai. Evoluindo, tá? E temos aqui temos o quarto mito. O quarto não, já é o quinto, né? Esse que eu falei do ninar foi o quarto. Então agora temos o quinto mito,
que é, esse também eu acho que vai ter muita gente aí que já ouviu isso, tá? Bebê que toma mamadeira dorme melhor que bebê que mama no peito. Deixa eu ver aqui, Débora. E acordar para aumentar a produção de vitamina, esqueci o nome, mito ou verdade? Peraí. E acordar para amamentar, para aumentar a produção de vitamina. Débora, não sei de que você tá falando aí. De alguma vitamina? Amamentar para aumentar a produção de alguma vitamina? Da mãe ou do bebê? Não tô sabendo exatamente do que você tá falando, tá? O que eu já ouvi falar é que mamães de bebês novinhos, né? Que estão com pouca quantidade de leite, né? Às vezes elas têm que acordar, e não necessariamente amamentar o bebê, mas pelo menos tirar o leite, né? Para estimular a produção de mais leite. Toda vez que o bebê mama ou que a gente tira o leite, a gente estimula a produção, né? Então isso é uma tática que muitas vezes para mães que estão com pouca quantidade de leite podem usar. Mas assim, você não precisa necessariamente amamentar o bebê, você pode só às vezes usar a bombinha, né, ou na própria mão tirar o leite, tá? Mas então vamos lá. Bebê que toma mamadeira dorme melhor do que bebê que mama no peito? Também não. Gente, não existe um alimento melhor para o bebê do que o leite materno. Isso aí já está comprovado por 1 milhão de pesquisas, né? Eu tenho assim, mega empatia e, né, por mães que às vezes, por qualquer que seja o motivo, que não conseguiram amamentar, até mãe que não quis amamentar e dar mamadeira, ok, mas você querer, vou começar a dar mamadeira porque o meu bebê vai dormir melhor, isso não acontece, tá? Na verdade, por que existe, eu até falei sobre isso aqui outro dia, o que acontece? Quando você tá dando o peito, você concorda comigo que você não sabe quanto que o seu bebê tá mamando, né? Você não sabe quanto de leite... Gente, sério, eu não tô entendendo essa coceira no meu nariz. Me fala aí, gente, isso aí é dinheiro? É saúde? O que é isso? Mas então, se você... muitas vezes as mães que dão mamadeira para bebê desde o início falam assim, porque meu bebê tomou mamadeira e sempre dormiu maravilhosamente bem. E tem um tanto de mãe que amamenta só no peito, que também o bebê desde pequeno dorme super bem, tá? Isso aí não é só porque deu mamadeira, não. E tem muita mãe, vocês podem conversar, e tem muita mãe que dá mamadeira desde pequeno e que o bebê tem, às vezes tem despertares também. Mas a questão é que uma das associações negativas de sono mais relevantes é a associação com o peito. E a mãe que dá o peito, quando o bebê chora por qualquer questão durante a noite, né, ela tem ali vamos dizer assim, muitas vezes ela usa o peito para acalmar o bebê. Então ela fica fazendo vamos dizer, esse movimento, né? Se o bebê chora, mesmo que não seja por fome, tá? Às vezes o bebê chorou porque acordou e não estava conseguindo voltar a dormir. Ela vai lá e dá o peito e o bebê mama e dorme no peito. Então começa a usar o peito, inclusive durante a noite, várias vezes para acalmar, relaxar o bebê. Só que quando é à noite, isso acaba acontecendo dele acalmar, relaxar e adormecer no peito. E isso se torna, com o tempo, uma associação negativa de sono. A mamãe que dá mamadeira, se não tiver ali no horário da mamada, porque ela sabe, porque ela viu quanto que o bebê dela mamou, né? Então foi lá, mamou uma mamadeira enorme. Dali a 1 hora o bebê acordou chorando, ela fala, não, mas não é possível, ele tomou uma mamadeira enorme. O que ela vai fazer? Como ela não usa o peito para acalmar o bebê, ela vai às vezes acalmar o bebê de outra forma, né? Então ela dificulta, não se cria essa associação negativa com o peito, por exemplo, tá? O que favorece. E também, né, o que acontece também é que muitas vezes as mamães que dão mamadeira, como eu disse, elas sabem a quantidade que elas estão dando. Então elas sabem que o bebê está bem amamentado, que ele está bem, né, que ele se alimentou bem, sabe a quantidade. A mamãe que dá o peito, ela fica insegura com relação a isso. Ela não sabe, será que ele mamou bem na última mamada? E quando começa essas mamadas que o bebê mama só pra voltar a dormir, eles costumam mamar pouquinho. Aí a mamãe já pensa, no próximo despertar, porque ele mamou muito pouquinho na outra mamada, porque ele tava com sono e ele dormiu, então eu vou dar o peito de novo. Então, assim, a questão não é o leite materno ou a mamadeira. A questão é essa relação de usar o peito ou não para adormecer.
Então, tudo está relacionado a isso. Até essa própria questão do lanchinho, né? Quando o bebê mama de noite e tá mamando porque tá com sono, ele mama pouquinho. Então, às vezes, ele realmente não enche a barriga. A gente tem que se atentar quando tá na fase de amamentação e que ainda é necessário amamentar de madrugada, do bebê fazer uma mamada efetiva, né? Para conseguir sustentá-lo mais tempo. Porque para bebês novinhos, realmente acontece sim despertares por fome. A gente não pode... não é descartar a palavra, a gente não pode ignorar isso, né? E isso é importante. Mas não existe essa questão de que o bebê que toma mamadeira dorme melhor do que o bebê que mama no peito, ou que a mamadeira sustenta mais, né, do que o leite materno. Pelo contrário, não há alimento melhor para o bebê do que o leite materno. Isso é indiscutível em todos os outros, né, em várias questões. Então, hoje nós falamos sobre os 5 mitos do sono do bebê. Vou recapitular aqui, deixar acordado mais tempo durante o dia vai fazer dormir melhor? Não, não vai. Colocar cereal na mamadeira vai fazer dormir melhor? Não, não vai. Já falei aqui, expliquei tudinho pra vocês, né? Sonecas no claro, meia verdade, tá? Porque sonecas no claro é só até 3 meses, a partir daí não precisa mais, pode ser na penumbra, é a melhor coisa que você faz. Não pode ninar o bebê no ritual do sono? Mito, você pode ninar, mas não nine até ele adormecer. Nine para ele ficar calminho, entrar na vibe do soninho, mas depois não nine mais, né? Deixa que ele adormeça sem o ninar. E bebê que toma mamadeira dorme melhor do que bebê que toma peito. Ou, no caso, uma outra forma de se dizer a mamadeira sustenta mais do que o leite materno. Não, mito. Também é mito, não é verdade. Nunca faça essa troca pelo motivo do soninho do bebê, tá? Meu bebê acorda sempre procurando o peito na madrugada. Se não dou, ele faz um escândalo. Sabe por que ele faz o escândalo? Tuane, né? Ele faz um escândalo porque ele só sabe dormir mamando. Então, quando ele tem os despertares entre um ciclo de sono e outro, ele te chama pedindo ajuda para voltar a dormir. E ele não sabe de outra forma. E aí, se você não dá, o que ele vai te falar? Não, mamãe, não é assim que eu sei dormir, eu só sei dormir da outra forma. E nós, pais, adultos, quando a gente compreende tudo isso que eu estou explicando aqui, cabe a nós, então, atuarmos com qual mentalidade, vamos dizer assim? Não, meu filho, eu sei que tá difícil agora, mas você precisa aprender a dormir de outra forma, porque isso vai fazer bem pra você, né? Porque a gente não pode dar tudo que o nosso bebê quer. Por exemplo, se o seu bebê quer comer pimenta vermelhinha, bonitinha, que vontade de pôr na boca, você vai deixar ele pôr pimenta na boca? Não vai. Ele pode chorar, espernear, gritar, você não vai deixar ele pôr pimenta na boca, porque a pimenta não faz bem pra ele. É a mesma coisa, eles não têm essa compreensão toda que a gente tem, né, do que é bom, o que é ruim pra ele, por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Então é um choro de cansaço, de frustração e comunicando com você, né, o que ele quer. E você tem que entender essa comunicação, compreender que é uma frustração dele e agir da maneira correta, que é ensinar ele a adormecer sem precisar do peito. Até quantos meses ele acorda por fome? Ah, tá. Meu bebê tem 3 meses, ele acorda às vezes de 3 em 3 horas. E sempre dei peito. Nunca sei de madrugada se acordou por fome. Tá. Fernanda, a melhor pessoa para te falar isso é o pediatra que acompanha o seu bebê. Por quê? Porque o seu pediatra vai falar assim, dependendo do peso dele, do grande peso dele, da saúde dele, ele vai falar assim, olha, em algum momento ele pode falar assim, olha, ele não precisa mais das mamadas durante a madrugada. Isso significa que o seu bebê você vai tipo, eliminar todas de uma vez? Não, não precisa. Uma forma, gente, que eu falo pra gente saber assim, será que meu bebê tá acordando só por fome mesmo ou não? É o seguinte, quando os bebês ainda são novinhos assim, se não tivesse instalado uma associação negativa de sono ainda, quando ele chorar, tenta ver, logo no início ele chorou, assim, você vai lá e tenta acalmar ele no bercinho, dá uma batidinha no bumbumzinho, se ele usa chupeta, você coloca a chupeta na boca dele, né, que geralmente cai, dá uma batidinha no bumbumzinho e faz, vê se ele emenda em outro ciclo de sono. Se ele emendar,
é porque não era fome. E aí ele vai, né, aí em algum, porque o bebê com fome, gente, eles não aceitam mesmo, né, eles vão querer mamar. E pequenininho assim, a gente pode ser que ainda seja fome. É normal um bebê acordar 3 vezes à noite pra mamar quando tem 3 meses, assim. Às vezes até de 3 em 3 horas, porque já se estabeleceu aquela rotina de mamar também de 3 em 3 horas durante o dia, né, e isso permanece durante a noite. Mas você pode tentar espaçar meia hora ali, né, ver se ele emenda num soninho, espera dali meia hora e vai fazendo devagarzinho. Eu acho que esses 5 mitos, eles são muito importantes, eu tenho que falar neles direto, porque são coisas que as pessoas realmente escutam muito, e tudo que a gente escuta muito começa a parecer que é verdade, né? Então eu vim aqui para quebrar, né? Falar que não, são mitos mesmo, não se preocupem com isso, tem outras formas de a gente resolver o problema de sono dos bebês, tá? A gente tem que identificar qual é a causa, esse é o principal, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, e depois a gente vai lidando com o resolver esses problemas, tá bom? Um beijo e até a próxima!